Que bom. Palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 13 ao verso 19. Você pode acessar aí ou abrir a sua Bíblia e também pode acompanhar o texto na projeção. Diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém? Eu não sei se você recebeu, não sei se chegou até você o resumo do esboço do sermão dessa manhã. Eu não sei se ele ficou pronto, não foi, né? Então tá, então dessa vez a gente não tem, a gente vai acompanhar no natural mesmo. Alguém precisa de você. Alguém precisa de você. E eu quero refletir sobre esse assunto, porque quando a gente fala sobre alguém precisar de nós, via de regra, a gente é levado a pensar em duas vertentes. A primeira delas é em relação àqueles que são nossos dependentes, de alguma forma ou natureza. Então a gente sabe que essas pessoas dependem de nós. Mas tem também aqueles que não são nossos dependentes, né? Mas por uma questão de oportunismo aguardam por nós. Por uma questão de conveniência, sabe? Elas estão na dependência de que alguma medida, alguma coisa seja feita por nós, para que elas sejam beneficiadas, e assim a gente sabe que ao longo da vida, por muitas pessoas assim, com muitas pessoas assim nos envolvemos, e por muitas delas fomos cercados nas nossas relações. Mas o que eu quero, e eu estava tentando puxar pela memória, sobre um bom exemplo para poder introduzir a reflexão dessa manhã, para trazer para nós o sentido que eu entendi para ser aplicado no texto, foi justamente aquele período em que você passa por alguma formatura, né? Por incrível que pareça, eu não me lembro de muita coisa na minha vida infantil. Aliás, eu me lembro de muita coisa, mas não tão remota, sabe? Tão lá atrás. Mas eu me lembro da minha formatura do jardim para o antigo CA. E naquela época não tinha jardim 1, 2 e 3, para você ver o quanto velho sou, né? Não velho, agora já me enrolei. Deixa para lá. Experimentado. Né? Mas naquela época, eu não estou sozinho nessa história, né? Tem gente rindo aqui, que já entrou direto no CA porque não tinha jardim, né? Olha, não tinha CA, passou do jardim direto para a primeira série, sei lá como é que era isso, não lembro. Mas eu tive a minha formatura do jardim, e que coisa bonita, só na foto, né? Aquela figurinha magrelinha, gente, magrelinha de dar dó, né? Cabelinho lourinho, aquele, como é que é o nome daquele chapéu que se coloca? Alguém sabe aí? Chapéu de formatura, vamos dar esse nome, né? Aí colocava aquele chapéu, né? Feito de cartolina, né? E aí, vai lá a mamãe para receber o canudinho, tirar foto e tal.
Aí depois eu me recordei da minha formatura no antigo 2º grau, né, técnico em edificações, formação técnica, serviu só para os primeiros anos da minha vida profissional, depois, fora, vai ser útil agora para o ministério, ter que lidar com obra, e aí depois teve a formatura do seminário, né, e na formatura do seminário eu tive a alegria de ser o orador da turma, e foi um negócio muito legal, porque outro dia, uma colega do seminário mandou para mim fotos, mandou para mim vídeos, e eu nem acreditava que aquele cara era eu, que parecia Jim Carrey, né? Magrinho, seco, sem barba, sem cavanhaque, sem nada. Eu falei, Jeová é teu cavaleiro, como o tempo é bom, hein, rapaz? Meu Deus, mas enfim, quando a gente passa por esse processo de formatura, há algumas coisas que elas são comuns, que a gente encontra nos discursos das solenidades, né? A gente lembra, por exemplo, porque a gente sempre dá ênfase nas dificuldades que foram enfrentadas, né? E todo mundo que passou por esse processo, seja em que tempo for, na formação que teve, enfrentou dificuldades. Olha, gente, eu lembro que eu saía de Maricá, pegava o Niterói de 5h40 da tarde, e via de regra eu pegava sem lugar para sentar. Eu viajava em pé de Maricá até Niterói, fazendo leitura em pé no ônibus. Pegava um livro, botava assim, segurava e ia lendo, e aí segurava, ia lendo, ia virando páginas, às vezes ia tombando de sono. Meia-noite eu estava chegando de volta em Maricá. Foram muitas dificuldades que a gente enfrenta, que a gente enfrentou, que vocês enfrentaram, que todos nós enfrentamos. A gente faz, sabe, a gente lembra que, olha, não foi fácil, sabe, foi difícil, mas Deus me deu vitória, a gente conseguiu, glória ao Senhor. A gente destaca as dificuldades que enfrentou, a gente faz o registro do crescimento que a gente teve, do crescimento que foi alcançado, quem era você quando você começou aquele processo e como você estava saindo daquele processo. Interessante que no seminário acontece uma coisa muito legal, né? Eu vou até cantar a pedra aqui para os futuros seminaristas, né? Acontece uma coisa assim muito interessante, você entra achando que sabe tudo, que os professores não sabem absolutamente nada, só porque você é um alunozinho melhor na escola bíblica dominical, só porque você tem alguns versinhos gravados porque você foi embaixador do rei, só porque você foi criado na igreja, você chega lá e acha que é alguma coisa. Aí o tempo vai passando, e você vai vendo que você não é nada, e você sai de lá desesperado, pensando assim, como é que Deus vai me colocar no ministério desse jeito? Ou seja, a gente não sabe coisa alguma. A gente uma pessoa entra com uma consciência e acaba saindo com outra consciência diferente, ou seja, o processo gerou mudança, e mudança para melhor. Ele acabou nos realocando, nos reposicionando dentro desse mecanismo de amadurecimento. E a gente lembra também nos discursos de formatura de pessoas que foram importantes, né? Agradecemos às esposas, aos maridos, agradecemos aos pais, agradecemos àqueles sem os quais nós não teríamos condições, porque foram suporte, porque intercederam, porque financiaram, porque nos ajudaram. Quando a corda estava quase estourando, foram eles que seguraram. Isso é normalmente, via de regra, aquilo que acontece nos discursos de formatura. E aí, a solenidade chega ao fim, né? E aí você pensa que você vai para uma recepção maravilhosa, gratuita. Não existe almoço gratuito, não existe nada, alguém pagou, e às vezes você paga também. Aí vem abraço, beijo, lágrima, foto, cumprimento, tudo regado a muita alegria. Afinal de contas, é uma fase que foi vencida, é uma fase que foi deixada para trás. Mas uma questão é a seguinte: o que seria dos formandos se não fossem aqueles que acompanharam de perto, apoiando, incentivando, instruindo e ajudando? Eu fico pensando que há uma diferença na formação daquelas pessoas que a fazem de maneira isolada, por conta das circunstâncias da vida, porque tem gente que não é porque não quer, é porque não tem tempo de terem com quem compartilhar, principalmente aqueles que fazem as suas formações noturnas, porque quando você vai para a faculdade, você vai para o seminário, você vai para o curso que for, parece para os professores que você não faz mais nada na vida, não é verdade? É
tanto livro, é tanto trabalho, é tanta prova, sabe? É tanta resenha, é tanto resumo, sabe? É tanto fichamento, são tantas coisas que você precisa fazer, que você fala assim, peraí gente, eu tenho vida, eu trabalho, né? E tem gente que tem vida, trabalha, tem filho, tem família, o negócio é mais complicado, mais severo, mais duro ainda. Mas eu fico pensando dessas pessoas que não têm tempo para poder compartilhar com alguém. Como é difícil esse processo. Agora, como é importante quando você tem alguém que te acompanha, quando você tem alguém que te ajuda, alguém que gasta tempo, sabe, gasta do seu tempo, da sua agenda, sabe, para poder estar ao lado, para poder estar ao seu lado e poder te instruir. Eu tenho algumas pessoas que no meu processo, por exemplo, foram extremamente usadas por Deus. Um deles eu já citei aqui, vou citá-lo novamente, irmão Osni, que foi meu conselheiro de embaixador do rei, meu conselheiro de adolescente, e depois que eu retornei para a igreja, fui para o seminário, ele era meu conselheiro da Uirapuru. Sabe o que é isso? O Uirapuru era a avenida, é a avenida que liga o centro de Maricá, uma das avenidas alternativas, que liga o centro de Maricá até a minha casa. E ele morava um pouquinho antes, então ele gastava cerca de 30 minutos caminhando comigo, conversando comigo sobre Bíblia, sobre seminário, falando sobre as coisas da igreja, me instruindo num discipulado informal. O que seria de mim se eu não pudesse contar com o auxílio do irmão Osni? Queridos, ninguém consegue chegar a lugar significativo algum sem alguém que o apoie. Ninguém consegue chegar a um lugar significativo sem ter alguém que o apoie. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque assim como eles precisaram de alguém para que pudessem crescer, amadurecer, até conseguirem caminhar por si mesmos e então ajudar outros, assim também é aqui na vida cristã, assim também é aqui da igreja. E agora eu vou estar falando sobre uma coisa que faz parte da nossa agenda imediata na igreja, que é o processo de discipulado, sabe? O processo de ajudarmos as pessoas a crescerem espiritualmente, porque assim como acontece nessa questão de formação secular, acontece também na formação espiritual, acontece também na formação do caráter de Cristo na vida das pessoas, acontece também no aperfeiçoamento deste caráter em mim. Aqueles irmãos, os que estão iniciando a jornada da fé, precisam de quem os ajude. E não somente aqueles que estão iniciando uma jornada de fé, nós também, aqueles que já têm um tempo, que já têm uma caminhada, a gente não pode se revestir daquele sentimento do aluno que entra na faculdade ou que entra no seminário achando que sabe muito para passar os próximos 4, 5, 6 anos, dependendo do curso que fizer, para chegar lá no final e concluir que não sabe nada. Nós também temos que aprender, discipulado é uma troca. O objetivo de Jesus para nós é fazer com que na troca de vida todos nós cresçamos juntos. Na igreja funciona dessa forma. Por quê? Principalmente no que se refere àqueles que estão iniciando, é no início da fé que essas pessoas são questionadas e perseguidas pela sua decisão. Eu tenho o meu exemplo. E na verdade eu posso falar do exemplo que eu tenho o meu e de alguns que eu conheço, mas você tem o seu. Logo assim que eu informei ao meu pai que eu havia me decidido ao lado de Jesus, ele disse que não duraria um mês, porque eu sentiria falta da cerveja, porque eu sentiria falta da bagunça, porque eu sentiria falta do baile, porque antigamente era baile, né? Então, eu sentiria falta do baile e aquela coisa toda, e foi aquela, sabe, aquela espetada, todo dia em casa era uma espetada diferente. As pessoas que se convertem, que se achegam para Jesus, é justamente nesse primeiro período que elas são perseguidas, elas são questionadas pela sua fé, pela sua decisão. É no início que as coisas parecem conspirar contra, sabe, para fazê-los desistir. É justamente quando a gente aceita Jesus, quando a gente começa a caminhada com Jesus, que o que acontece? Algumas coisas parecem que viram de ponta cabeça, não parece? Alguém passou por isso aqui? Ó, vai vendo.
E o que acontece se essa pessoa que está passando por esse revés, sabe, por esse vento, sabe, por esse rodamuinho, o que acontece com essa pessoa se ela não tiver alguém ao lado para encorajá-la, para motivá-la, para incentivá-la, para dizer, vamos junto, não é assim, a coisa vai virar, Deus está cuidando de você, a sua fé está sendo provada, esquenta não, o inimigo quer desviar você do foco, entendeu? E o que acontece com essa pessoa se ela não tem alguém do lado para ajudar? Via de regra, ela sucumbe. Via de regra, ela vai voltar atrás. A semente, ela não vai conseguir enraizar. É no início da fé que a fundação da vida espiritual é construída. Ou seja, se a gente falha nesse processo inicial de construirmos ali, de semearmos o caráter de Cristo e as verdades espirituais, a gente vai criar uma nova criatura, a gente vai criar um novo crente cheio de deficiências. E quanto mais tempo isso levar para ser tratado, mais difícil será para ser corrigido depois. Por isso é importante a gente desenvolver o processo discipular na igreja. A gente vai retornar daqui a pouquinho com a escola bíblica dominical. E vai ser escola bíblica discipuladora. Dominical e discipuladora, porque ela não tem que ser necessariamente só no domingo. E a gente precisa investir nisso. Hoje, queridos, aqui mesmo, existem pessoas que precisam da ajuda daqueles que são capazes de fazê-los caminhar em frente, de incentivá-los a perseverar. Existem pessoas que precisam de alguém como eu e você, discípulos de Cristo. Portanto, meu querido, não se menospreze, não se diminua, porque alguém precisa de uma pessoa exatamente como você. Alguém precisa de uma pessoa como você. Pastor, como eu é exatamente como você. E aí, eu quero refletir rapidamente com os irmãos sobre como a gente pode fazer para ajudar. Alguém está precisando aprender a ser como Cristo, e a única referência que possui para isso é você. Você pode ser o Cristo que ela conhece, porque você é o crente que ela conhece, porque você é o servo que ela conhece, porque você é a imagem do Cristo que ela tem. E aí você se pergunte, talvez, mas como é que eu posso ajudar? Como você pode ajudar alguém a crescer na fé? Aí eu tenho 3 coisinhas aqui que eu reputo serem rápidas, em cima desse texto da palavra de Deus para aplicar para a gente. Então quero que você preste atenção nisso. Em primeiro lugar, você precisa, assim como Jesus, trazer alguém para junto de si. E pastor, como é que funciona isso? Vou explicar. A Bíblia diz assim: chamou para si os que ele quis, os quais vieram para junto dele. O que o texto vai dizer para a gente? Que Jesus Cristo, ele vai e ele sobe ao monte e chama a si aqueles que ele mesmo quis, para que estivessem com ele, e dentre aquele grupo de pessoas ele vai e seleciona 12. Ou seja, ele chamou uma galera, ele chamou uma turma, ele chamou um grupo, e dentro daquele grupo ele selecionou algum para quê? Bem, alguns para quê? Bem, agora é o seguinte, eu quero que vocês estejam junto de mim. Sabe uma coisa que a gente tem receio, preocupação? É de pensar que quando a gente traz alguém para junto de nós, que a gente vai ficar exposto, que a gente vai ter a nossa vida defasada. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Só são pecadores diferentes. Você e ele. Você e a pessoa. Só são pessoas com carências diferentes e muitas vezes as carências são iguais. E daí a importância de se trazer para junto, para quê? Para que haja esse processo de caminhada e esses ajustes sejam feitos um baseado no outro, a partir do próprio Cristo. Jesus Cristo, ele teve a seguinte ideia: bem, eu vou fazer o seguinte, eu não tenho como treinar uma multidão, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um grupo menor, e eles vão ficar junto comigo, e vão caminhar comigo.
a gente precisa ter a coragem de trazer gente para junto. Por quê? Porque quando a gente traz gente para junto, a gente tem condição de olhar no olho, a gente tem condição de conhecer nome, a gente tem condição de conhecer vida, a gente tem condições de partilhar vida, a gente tem condições de se tornar alguém mais que um nome no meio de uma multidão. No meio daquele processo todo, Jesus Cristo passou a conhecer como funcionava, Jesus Cristo o homem, como funcionava a mente de cada um daqueles discípulos, de cada uma daquelas pessoas, e foi fazendo os processos corretivos ao longo da caminhada. Alguns deles conseguiram ser corrigidos ao longo daqueles 3 anos, outros só depois da sua ressurreição. Mas o que seria de Pedro, se Pedro não tivesse sido trazido para junto de Jesus? O que teria sido de Tomé, se Tomé não tivesse sido trazido para junto de Jesus? O que teria sido de Filipe, se Filipe não tivesse sido trazido para junto de Jesus e pudesse ouvir de Jesus aquilo que ouviu, sobre o que preguei há pouco tempo atrás? Há tanto tempo estou convosco que não me tem desconhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Quando a gente traz alguém para junto de nós, o que nós estamos atraindo para a gente é vida. É uma vida que tem carência, sim. É uma vida que tem dificuldade, sim. Mas é uma vida que tem uma história. É uma vida que tem riqueza para compartilhar. E é uma vida que vai se tornar mais do que alguém que se aproxima, mas uma amizade que se constrói. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é o processo que Jesus estabeleceu. E Ele não abre mão dele. Não tem como a gente transferir esse negócio. Você sabe por quê? Porque todos nós fomos feitos discípulos. Discípulos. E discípulos é aqueles que fazem outros discípulos. Eles aprendem do seu mestre e fazem outros discípulos. Lembre-se da grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não tenha medo de trazer alguém para junto de você. É um processo de Deus. O Espírito Santo está tratando nessa história. Deus está nesse processo. Amém? Amém meio esquisito, amém? Segundo lugar, você precisa repartir a vida com alguém. E aí, repartir a vida não é necessariamente a sua vida, conquanto isso seja inevitável, mas é a vida do Cristo, a vida de Cristo, aquilo que de Cristo você já sabe, aquilo que de Cristo você já aprendeu, aquilo de Cristo que já mudou o seu caráter, que já mudou a sua vida, que já mudou as suas percepções. Olha só o que Jesus Cristo disse. Escolheu 12 para que estivessem com Ele. Que coisa interessante, né? Na época de Jesus, para que alguém se tornasse discípulo de alguém, lá quando criança começava um processo. As crianças judias, elas passavam por um processo que se chamava de Beit Sefer. Uma criança judia, por volta lá dos 7, 8 anos de idade, ela já sabia, por conta da escola rabínica, ela já sabia a Torá de có e salteado, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ela já sabia. Quando chegava nesse processo, elas passavam por uma espécie de avaliação, e aí, elas avançavam ou não para a próxima fase, que era o Beit Talmud. E aí, Talmud vem de Talmid, que é Talmidim, Talmidim é discípulos. Talmid é discípulo. E aí eles continuavam avançando. Quando chegavam aos 12 anos de idade, aqueles meninos, né, eles já sabiam toda a lei, todos os profetas e toda a Torá, ou seja, todo o nosso Velho Testamento, eles já dominavam. E aí então, eles eram selecionados pelos rabinos da época. Aqueles rabinos selecionavam os melhores para que pudessem seguir a sua escola, chamado jugo do rabino. Por isso que Jesus Cristo disse, assim, tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, não é o jugo pesado dos rabinos, é o meu jugo. Você vai tomar ele. E aí, aqueles que eram rejeitados, eles voltavam para suas casas para aprender a profissão dos seus pais. Uns voltavam a ser carpinteiros, marceneiros, pescadores, profissionais de obra e agricultores e coisas dessa natureza. Quando Jesus vem e escolhe 12, ele só escolhe excluído, porque ele só escolheu adulto. E aqueles adultos, quando crianças, quando chegaram aos 12 anos de idade, foram todos rejeitados. Nenhum deles seguiu, uma escola rabínica. Nenhum deles seguiu um rabino, todos eles foram rejeitados, todos eles foram julgados incapazes, todos eles foram julgados inaptos, mas Jesus olhou para eles, olhou para Pedro, para Tiago, para João, para André, para Natanael, e ele vai chamando o pessoal, ele olha para Levi na coletoria, e chama, e o pessoal vem, e Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês têm condições, vocês estão aptos, eu vou investir em vocês, e por isso eu quero que vocês andem comigo. Então, nesse processo discipular não existe inapto, não existe incapaz, não existe aquele que não seja capaz de reproduzir o caráter de Cristo, os ensinos de Cristo, as verdades de Cristo. Existe aquele que é em potencial um cristão, um pequeno Cristo. Jesus vai e chama essa turma para que estivessem com ele, e aí ele começa um processo full time, ou seja, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias no mês, dele caminhando junto com aquela turma, ensinando as verdades espirituais. Por quê? Porque o que ele ia deixar na mão dessa turma depois era algo sério demais. Ele ia deixar a sua igreja. Gente, Jesus confiou na nossa mão a sua igreja, os discípulos desse tempo. A gente precisa ter a coragem de olhar para as pessoas, não como aquelas que não são capazes, mas com aquelas que são aptas pelo Espírito de Deus. Não como rejeitados, mas pessoas que o Senhor acolhe. Amém? A gente precisa trazer e repartir essa vida, repartir a vida de Cristo com elas. Muito do que eu sou, foi porque o irmão Osni repartiu. Foi porque a irmã Gilcileia repartiu, foi porque a irmã Santília repartiu, foi porque a minha avó repartiu, foi porque a minha mãe repartiu, pessoas que me levaram para junto de si. E em último lugar, além de você precisar trazer alguém para junto de si e repartir a sua vida com alguém, você precisa multiplicar-se através de alguém. Olha só que coisa interessante que Jesus faz. O texto vai dizer assim: chamou para si o que eles quis, os quais vieram para junto dele, para que escolheu 12, para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Olha só, o negócio estava começando. Qual era a intenção de Jesus? É fazer com que aqueles discípulos tivessem condição de fazer as mesmas coisas que ele fazia. Os demônios se lhe submetem e já chegam diante dele dizendo: tu és o Filho de Deus. Está nos versos anteriores. Tu és o Filho de Deus. E eles olhando aqui, falando: não, eu quero que vocês estejam comigo, porque daqui a pouco eu vou enviar vocês, e eu quero que os demônios se lhe submetam também. E eu quero que assim como eu prego, vocês preguem também. Ou seja, o que Jesus queria? Se multiplicar em cada um deles. Olha só, a relação de discipulado, a relação de ensino, de formação de caráter, não é uma formação de reprodução de dependência. É uma reprodução de unção, de visão, de autoridade do nome de Cristo. Eu não faço discípulo de mim, eu faço discípulo de Cristo. Você precisa se multiplicar através de alguém. E aí eu lembro de uma história que era contada pelo pastor Fanini, de saudosa memória,
ele falou de uma senhora que no dia do sepultamento dela, o corpo foi velado na primeira igreja batista de Niterói, se eu não me engano, chegaram 18 coroas de flores. 18 coroas de flores. Eu já vi sepultamento com um bocado de coroa de flor, mas eu nunca vi um sepultamento de uma pessoa simples com mais de uma, talvez duas coroas de flores. A grande maioria nem coroa de flor tem. E aí ele estava compartilhando com a gente, numa das intervenções dele no seminário, no culto do seminário, porque ele era reitor, ele dizendo, aquela irmã recebeu 18 coroas de flores, de 18 vidas que ela ganhou para Jesus e ela cuidou. Ela se multiplicou em 18. Jesus Cristo se multiplicou em 12. De 12 se multiplicou em 70. De 70 se multiplicou em 120. De 120 se multiplicou só em homens no primeiro sermão de Pedro, 3.000. No segundo sermão de Pedro, esse número chegou a quase 5.000 pessoas. Ao final de um mês em Jerusalém, Jesus Cristo já tinha se multiplicado em 10.000 pessoas. O negócio ficou ruim, eles começaram a perseguir crentes dentro de Jerusalém, começaram a fugir para tudo quanto era canto, chegaram a Antioquia e foram andando para a Ásia, e foram andando para tudo quanto é lado, só multiplicando Jesus. Você está multiplicado na vida de quem? Quem pode dizer que você deu uma contribuição significativa para a vida dela? O objetivo nosso, o objetivo da Bíblia, é que nós nos multipliquemos na vida dos discípulos de Jesus. Ou multipliquemos através de nós. Queridos, alguém precisa de você. Alguém precisa de mim. Estamos iniciando na igreja, hoje mesmo, um processo de treinamento junto com a liderança, hoje com um grupo menor de líderes. Já na próxima terça-feira estamos iniciando um treinamento com toda a liderança e mais algumas outras pessoas indicadas para a formação de discipuladores, para que todos nós sejamos discipulados por alguém e tenhamos alguém para discipular. A gente não pode esperar que do púlpito se resolva todos os problemas, não se resolve. A gente não pode esperar que do gabinete pastoral se resolvam todos os problemas, não se resolvem. As questões todas se resolvem no relacionamento discípulo-discipulador a partir da Bíblia com a instrumentalidade do Espírito Santo. Aliás, não existe ninguém em tempo algum que o substitua na igreja. E ele não é prerrogativa do pastor. O Espírito Santo habita em você. Então, todo o manancial de Deus, olha que coisa linda, habita em você. Tudo o que você precisa para abençoar a vida de alguém, já está em você. É o Espírito Santo de Deus. Pessoas precisam de nós, precisam de você. Mas a questão não é somente esta, existe outra. Você também precisa de alguém. Um mestre sem discípulo é como uma ostra. O que há de valor está sempre escondido. Mas um mestre com um discípulo é como uma nascente. Nunca retém, mas está sempre jorrando. Você precisa de alguém que te ofereça a experiência extraordinária de ouvir uma das frases mais gratificantes da vida. Sabe qual é? Muito obrigado. Se não fosse por você, nunca seria o que eu sou hoje. Obrigado porque Deus colocou você junto de mim. Eu tenho muita gratidão por pessoas que eu tenho gravadas aqui e aqui. E você, tem gratidão por quem? Imagine você chegar na formatura do curso de discipulado. Escuta essa, Fernanda. E aí você vem com o seu discípulo para entregar o certificado de conclusão da primeira, da segunda, da terceira fase do discipulado. E essa pessoa pega o microfone e diz assim: obrigado porque você gastou tempo comigo. Hoje eu sei mais de Jesus do que eu sabia antes
E isso está mudando a minha vida. Pergunta de prova: tem preço um negócio desse? Tem preço um negócio desse? Não tem. Queria que você orasse, porque nós vamos encerrar nesse momento. Eu fico pensando, o que Deus sente quando percebe que os seus filhos estão exatamente fazendo aquilo que Ele mandou? Eu acho que é a mesma sensação que um pai sente quando percebe que o seu filho está fazendo exatamente aquilo que lhe foi ensinado. Satisfação, alegria, prazer. Você quer alegrar o coração de Deus? Quer ouvir um muito obrigado depois? Quer dizer um muito obrigado para alguém? Alguém precisa de você. Mas você também precisa de alguém. Pai, eu quero nessa hora suplicar a tua misericórdia para com as vidas de todos nós. E queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a ajudar. E ajuda-nos, ó Pai, a encontrarmos pessoas que também nos ajudem. Precisamos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a termos coragem para trazermos pessoas para junto de nós, para repartirmos a vida, para que assim a tua vida seja multiplicada também na vida dessas pessoas. Mas ajuda-nos também, Deus, a partir da experiência compartilhada, que todos, indistintamente, cresçamos no conhecimento do Senhor e na expressão da tua glória na nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.